Neste vídeo, continuaremos a falar sobre compassos. Temos então diversas fórmulas de compasso diferentes. Como o número de cima, que é o numerador, significa simplesmente o número de tempo, a quantidade de valores ou quantidade de figuras que teremos naquele compasso, ele pode ser qualquer um. Então, literalmente, isso daqui pode ir de 1 a infinito. Claro, existem números mais comuns que a gente sempre vai encontrar nas partituras, e os próximos exemplos mostrarão isso. E o número de baixo, sendo o denominador, ele não pode ser qualquer número. Ele tem que ser uma potência de 2. Então, ele pode ser 1, 2, 4, 8, 16, 32 ou 64. Isso para significar ou para se referir a figuras musicais distintas. O 4 é a semínima, como vimos no vídeo passado. O 2 é a mínima, o 8 é a cocheia, e os outros raramente nós veremos. Então, é mais interessante, por enquanto, só aprender esses 3 primeiros. As fórmulas de compasso mais comuns são essas aqui: 2x4, 3x4, 4x4 e 6x8. Vou colocar aqui. Essas três primeiras são compassos de 2 tempos, ou seja, temos 2 tempos no compasso, temos 3 tempos e temos 4 tempos. E essa daqui, não parece que temos 6 tempos, mas na verdade o número de cima não indica a quantidade de tempos, indica a quantidade de figuras. Então quer dizer que cabem 6 colcheias dentro desse compasso. Podemos preencher com 6 colcheias ou de qualquer outra forma que dure exatamente essa quantidade de tempo, ou que tenha figuras equivalentes. Aqui temos algumas fórmulas de compasso, como 2x4. 2x4 cabem 2 semínimas, mas não necessariamente precisa ter 2 semínimas dentro do compasso, como nós vimos no exemplo. Vou colocar aqui no MuseScore de novo. O compasso 2x4, podemos preencher com 2 semínimas, mas também podemos preencher com 4 colcheias, por exemplo. Ocupam o mesmo tempo, têm a mesma duração total. Ou então podemos preencher com 2 colcheias e uma semínima. Ou então podemos preencher com uma única mínima. Então fazemos várias combinações, podemos preencher de diversas formas diferentes esse compasso, contanto que a soma seja equivalente à duração de 2 semínimas, que é o que ele está indicando. 2 semínimas, semínima representada pelo número 4. Outra fórmula de compasso, 3x8. Isso quer dizer que cabem no compasso é equivalente a 3 colcheias. Como vemos aqui, 3 colcheias, ou então uma outra forma, uma semínima e uma colcheia, que dura exatamente a mesma coisa, ou então uma semínima pontuada, que também dura exatamente o mesmo que 3 colcheias. Essa equivalência que o Bourmil-Mede faz aqui, eu sugiro não usar isso, porque ela é um pouco confusa. Ao invés de usar as frações, eu uso só o número de baixo. Então, mínima é representado pelo número 2, cocheia pelo número 8, semínima pelo número 4, e esses outros raramente veremos. O compasso lê-se assim: ao invés de 2/4 ou 2/4, você lê 2x4. Então, 2x4, 3x4, 4x4, 6x8, 9x16, é assim que se lê o compasso. E a fórmula, que é essa fração, é escrita uma única vez, no início da música. Ou seja, você não precisa escrever cada linha abaixo, ou cada sistema, melhor dizendo, né, usando um termo técnico, porque é um valor que tende a não mudar. Assim, geralmente a música começa em uma fórmula de compasso e termina na mesma. Então você não precisa estar lembrando constantemente que a fórmula de compasso é aquela. Você escreve uma vez no começo da música, e nos próximos sistemas, que são as linhas de baixo, você não precisa mais indicar. Ela é escrita após a armadura de clave, e a armadura de clave são os acidentes fixos. Isso daí nós já estudamos, né? Então temos a própria clave de Sol ou de Fá, os acidentes fixos, que são a armadura de clave, e então temos a fórmula de compasso.
E apesar de ser uma fração, geralmente não se escreve o traço entre o numerador e o denominador. Ou seja, uma fórmula de compasso 3×4 não seria escrita assim, porque o traço ele coincide com a terceira linha da pauta do pentagrama. Então podemos escrever sem maiores problemas apenas os números 3/4. Só que é importante notar que esses números eles não podem ter qualquer tamanho, eles devem ter exatamente esse tamanho que está indicado aqui, o tamanho de dois espaços de pauta, que é a distância entre duas linhas, né? Então 3×4, ao invés de 3×4, gigante assim, ou muito pequeno. Borromeo mostra aqui algumas formas, uma forma correta e várias formas erradas de se notar na partitura, ou de se escrever na partitura. 3×8, como nós acabamos de ver, e errado com o traço, com esse traço também indicando a fração, ou então os números desalinhados, fora das 5 linhas, ou maior do que o normal, maior do que deve ser. Essas questões aqui são um pouco mais complexas, apesar de não difíceis, então vamos deixar mais para frente. Eu acho que não é necessário entender isso agora. E para finalizar, falemos então sobre outras formas de você escrever uma fórmula de compasso. A fórmula de compasso ela pode ser escrita em números, como nós vimos agora, 4×4, 2×2, mas esses dois especificamente têm símbolos associados a eles. Ou seja, ao invés de 4×4, você pode usar o símbolo C, ou a letra C. Isso significa exatamente a mesma coisa, ou seja, antes da partitura, quando você vê C no começo, indica a fórmula de compasso 4×4. E se você vê um C cortado, isso indica 2×2. Ou seja, é exatamente a mesma coisa. O compasso de 2 tempos nós chamamos de compasso binário. O de 3 tempos de ternário, o de 4 tempos quaternário. Então, a partir de agora, quando eu pedir para reger um compasso binário, você vai pensar um compasso de 2 tempos. Você vai reger 1, 2, 1, 2. Reja um compasso ternário. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E reja um compasso quaternário. 1, 2, 3, 4. Esses não são os únicos tipos de compasso binário, ternário e quaternário. São os que chamamos de simples, compasso simples. Mas, por enquanto, é o que nós veremos, porque os outros são os compassos mais complexos. Não serão tão usados agora no início, serão deixados para depois. Continuamos, então, no próximo vídeo.